Vamos agora estudar as nomenclaturas aplicáveis à contabilidade de custos. Então, algumas nomenclaturas parecem sinônimos, mas nós vamos perceber que não são. Gasto, desembolso, custo, despesa e outras que no dia a dia buscamos utilizá-las como sinônimas, mas não são. Então, cada uma tem uma finalidade. Então, por exemplo, a empresa gasta na compra de algo e ela pode pagar à vista no momento do gasto ou posteriormente. Então, o gasto está ligado ali à aquisição. Já o desembolso, não. O desembolso é o efetivo pagamento, que pode ocorrer antes, no momento da compra ou depois. E aí, a partir de agora, nós vamos ver todos esses conceitos. Então, vamos lá, olha aí. Nomenclaturas aplicáveis à contabilidade de custos. Nós temos aí várias nomenclaturas aplicáveis à contabilidade de custos. Então, a gente tem o gasto, o desembolso, eu tenho o custo, o investimento, a despesa e outras, como perdas, desperdícios e assim por diante. Inicialmente, vamos estudar o que é o desembolso. Então, o desembolso é o pagamento, é o sacrifício financeiro correspondente aí à aquisição de um bem ou serviço. Esse pagamento, ele pode ocorrer antes, durante ou depois do recebimento do bem. Como eu falei, cuidado para não confundir aqui com o conceito de gasto. Que gasto é a aquisição. Tá bom? Vamos lá. Olha aí. Vamos ver então esse item para a gente fazer uma análise. Então, desembolso é o pagamento referente à aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto, defasado ou não no momento do gasto. É, portanto, a saída financeira da empresa. É a saída aí financeira da empresa. Então, vejam como é interessante a nossa questão e realmente que nós estudamos, o item está certo. Vamos lá. Gasto. O gasto, ele compreende a aquisição de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade de desembolso, sacrifício este representado por entrega, logo, imediata, o pagamento, ou promessa de entrega de ativos, normalmente, dinheiro. E aqui a gente já viu a primeira diferença. Tá bom? Que gasto, ele é diferente de
desembolso. Então, por exemplo, uma empresa de construção de veículos vai comprar, por exemplo, a matéria-prima. Se ela compra e paga, ela teve o gasto, a aquisição, e o desembolso ao mesmo tempo. Mas se ela compra e não paga, ela teve o gasto, não teve o desembolso. Depois, quando ela paga, ela vai ter o desembolso. Então veja que são conceitos distintos. Podem ocorrer em momentos idênticos ou diferentes, mas não são aí os mesmos conceitos. Combinado? Não são aí os mesmos conceitos. Então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, gasto do tipo investimento. Eu tenho um gasto do tipo custo. Eu tenho um gasto do tipo despesa. E eu tenho um gasto aí do tipo perda. E a gente vai estudar cada tipo de gasto. Questão: compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade, podendo ser a entrega financeira imediata ou futura. Não necessariamente ele pagou. A definição está relacionada aqui, conforme acabamos de estudar, isso daí é um gasto. Tranquilo. Investimento. Olha lá. Gasto ativado em função da vida útil de um bem ou dos benefícios atribuíveis a períodos futuros. Em outras palavras, o investimento é um gasto que tem como contrapartida um ativo. Então, vai ser, gerado ali um ativo. Esse ponto aqui, ele é muito interessante. E a gente tem que tomar aí alguns cuidados na hora da nossa análise. Combinado? Beleza, pessoal? E aí, o que é que acontece? Vamos lá, que aqui eu tenho que explicar um pouco para você. Cuidado para não confundir essa nomenclatura investimento para a contabilidade de custos com ativo não circulante. Investimentos que eu tenho lá na contabilidade geral. Então, pessoal, quando a empresa ela compra uma máquina para utilizar no processo produtivo, isso na contabilidade geral é um ativo imobilizado, perfeito. No caso da contabilidade de custos, quando ela compra uma máquina, como ela diz aqui, por exemplo, ou seja, é um gasto que ela tem para que ela possa produzir e gerar receita,
isso vai ser investimento para ela. Por exemplo, quando ela adquire matéria-prima para estocar, por quê? Porque se a matéria-prima for utilizada no processo produtivo, nós vamos já estudar, é custo. Mas se a matéria-prima é utilizada no processo produtivo, tá? Desculpa. Se a matéria-prima é utilizada no processo produtivo, é custo. Mas se a matéria-prima foi comprada para estocar, ela foi ativada. Isso é investimento. Ela só vira custo quando vai para a produção. Perfeito? Então, muito cuidado para não confundir aí esses itens. Vamos ver a questão, olha aqui. Em janeiro de X0, uma indústria adquiriu a prazo, é um gasto, uma máquina para ser utilizada no seu processo produtivo. No momento da compra, a máquina representa o quê? O investimento. Então, no momento que ela compra a máquina, é um investimento. Tá bom? Não é custo. O custo é só quando ela começa a depreciar a máquina e aí vai utilizar no seu processo produtivo, aí passa a ser custo a depreciação. Custo é um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços, ou seja, é um gasto realizado à fabricação, às atividades de produção. Exemplo, salários dos funcionários da fábrica, matéria-prima utilizada na fabricação de um produto, mão de obra da fabricação, depreciação de máquinas e equipamentos da fábrica, não administrativo. Aqui é importante a gente destacar alguns pontos, tá, pessoal? E básicos. Se eu tenho algo que foi utilizado na produção, na fabricação, isso é o custo, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver um gasto de aluguel do pessoal administrativo, despesa. Gasto do aluguel da fábrica, produção é custo. No tocante à terminologia contábil básica, especificamente tratando-se da terminologia dos custos industriais, a definição de custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Acabamos de ver. A de aluno aprovado. Desembolso é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega. Aí aqui não é desembolso. Isso daqui vai ser gasto. Porque desembolso é o efetivo sacrifício financeiro. Seria aí o pagamento. C. Despesa é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuídos a futuros períodos. Falou em gasto ativado. Isso é o quê? Parabéns. Investimento. Utilizou na produção é custo. Pagou, desembolsou é desembolso. Gasto é compra, custo é produção. Gasto é o bem ou serviço consumido direto ou diretamente para obtenção de receita. A gente vai já estudar, daria para responder, tá? Mas não é gasto, nós vimos que a compra aqui seria despesa. Para obter uma receita, eu tenho que ter uma despesa. E o pagamento não é investimento. Pagamento é desembolso. Então fique muito ligado aí nessas nomenclaturas que acabam aí confundindo. Despesa é um gasto relativo a bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. Manutenção da sociedade empresarial, empresária e a remuneração do capital de terceiros. Em outras palavras, despesa é a redução patrimonial intencional com o objetivo de realização de receitas. Por exemplo, depreciação é despesa, aluguel é despesa. Cuidado, claro, com o contexto. Então vejam aí informações importantes para o nosso estudo. Informação aí importante
para o nosso estudo. Tá bom? Então, só resumindo um pouco o que a gente estudou, tá? Só resumindo aí um pouco o que a gente estudou, lembrar, desembolso é o sacrifício financeiro, é o pagamento, gasto é a compra, pagando ou não, investimento é o gasto ativado, tá? Muito cuidado, vai lá pro ativo. Não quer dizer que o ativo não circulante investimento, nada a ver, tá bom? Eu tenho uma despesa, que é um gasto para obter uma receita, e eu tenho um custo, que é um gasto utilizado na produção, na atividade produtiva. Resumo. Olha aí. Consumo de matéria-prima é um custo. A despesa é custo do produto vendido. Mão de obra da fábrica é custo. Mão de obra dos departamentos administrativos, despesa. Frete sobre compras de matéria-prima ou mercadoria entra no custo. Já o frete sobre vendas é despesa. Armazenagem de matéria-prima é custo. Armazenagem de produto acabado vai ser despesa. Energia elétrica, aluguel, seguros, manutenção e tributos relativos à fábrica, veja, ó, fábrica, produção, custo. Departamentos administrativos, despesa. Depreciação das máquinas da fábrica, custo. Depreciação das máquinas dos departamentos administrativos, despesa. Vendas de ativos não recorrentes, despesa. E regra em encargos financeiros também é despesa. Tá bom? Feito isso, vamos responder uma questão. Eu tinha até questão mais recente, ou questões mais recentes, para trazer sobre esse ponto. Porém, preferi trazer essa questão porque nós começamos a fazer cálculos. Primeiro passo na contabilidade de custos é a separação entre custos e despesas. Depois procede-se à apropriação dos custos diretos e indiretos. Considerando que o quadro abaixo apresenta, o quadro apresentado abaixo indica os gastos realizados por uma fábrica em determinado período, é correto afirmar que os custos no período totalizaram quanto? E aí, nós vamos fazer a nossa avaliação, tá bom? Vamos fazer aí a nossa avaliação. Claro que tem aqui, depois eu vejo qual é o valor. Então vamos classificar, olha pessoal. Matéria-prima consumida. Vai ver, matéria-prima é o quê? Custo. Comissão de vendas, ó, aqui é produção. Ah, eu tive uma despesa para obter uma receita. Por quê? Porque a comissão eu pago se tiver venda. Então isso é despesa. Salários da administração, falou em administração, despesa. Falou em fábrica ou produção, custo. Ó, fábrica, custo, tem nem o que pensar. Despesas financeiras, o próprio nome já diz, despesa. Seguros, fábrica, ó, pessoal, onde vê fábrica? Seguros, fábrica, custo. Depreciação, fábrica, custo. Tá? Manutenção, energia elétrica, fábrica, custo. Tá? Honorários da diretoria são despesas quem administra. Ele não está ligado diretamente ao setor de produção. Despesa de entrega, ou seja, eu entreguei porque eu vendi. Então é uma despesa que está ligada a uma receita, despesa. E aí tudo que é administrativo vai ser
despesa. Conforme ele falou aqui, ele quer os custos do período, eu vou pegar tudo aquilo que foi gasto na fábrica. 35 mil, mais 41 mais 3, mais 2 mais 3, mais 0, 8 e 2, 10, 3 e 3, 6, com 7, 7, 5, 12, com 10, 22. Fica o 2, vai o 2. 2 mais 3, 5 e 4, 9. Então aqui deu 92 mil. O gabarito é a letra E. Show de bola! Perda. Perda é um bem ou serviço consumido de modo anormal, inesperado ou não intencional e que não possui a capacidade de gerar benefícios. Temos que saber aqui separar esses dois itens. Tá bom? As perdas normais do processo de produção são apropriadas aos custos, sobras de tecido e remuneração em períodos de férias, ociosidade esperada. As perdas anormais são apropriadas como despesa no resultado do exercício. Exemplo, materiais roubados, perdidos e deteriorados, greve dos funcionários e ociosidade excedente. Ociosidade aí excedente. Tá bom? Tranquilo. Olha aí, pessoal. Vamos então explicar aqui. Imagine o seguinte. Você tem uma fábrica de roupa. E aí, durante o processo de produção da fabricação de uma camiseta, há o corte ali do modelo da camiseta. E sobram os retalhos. Isso são perdas normais do processo produtivo. E diante disso, as sobras vão, sim, ser aplicadas ali ao custo da produção. São custos. O que seriam perdas anormais? É durante o processo de corte, a pessoa que está ali manuseando, por exemplo, a tesoura, corta todo o pano, perdendo todo o produto. Então isso é uma perda anormal, que não é considerado custo, e sim despesa do exercício. Claro, Felipe, se na questão vier falando de perda e não disser se é perda normal ou anormal, você vai entender que isso é uma perda normal do processo produtivo. Tá bom? Então, se a questão, se o nome perda aparecer, você vai entender que são perdas normais. Questão. Referente às nomenclaturas aplicáveis à contabilidade de custo, assinale a incorreta, ela quer a falsa. Custos são gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Perfeito, item correto. Desembolso é o efetivo o quê? Pagamento, sacrifício financeiro, também está correto. Investimentos são os gastos ativados em função de sua vida útil ou de benefícios atribuídos a períodos futuros. Perfeito. Despesas é um gasto para obtenção de uma receita. Perfeito.
E as perdas anormais no processo de produção são consideradas como parte do custo? Não. As perdas normais do processo produtivo que ficam no custo. As perdas anormais são despesas. Pessoal, eu tenho aqui um resumo importante para você. Tá bom? Importante para você. Então, o que é que eu vejo aqui? Para você entender o fluxo, tá? Considere que uma empresa ela adquiriu uma matéria-prima a prazo, mas ainda não está utilizando. Então, essa matéria-prima a empresa teve um gasto. Como não utilizou ainda no processo produtivo, esse gasto no momento inicial é um investimento. Ok? Que vai para estoque, para a contabilidade de custos. Que vai para estoque no momento da aquisição. Tranquilo. Quando ela for utilizada no processo produtivo, aí ela vira o quê? Custo. Quando for ali para a produção. E quando esse produto fica pronto, a empresa estoca no seu ativo, tá? O produto. Então eu vou ter aqui e aí quando for vendido, ele vira despesa. Custo dos produtos vendidos no momento da venda. Show de bola? Então, pessoal, a empresa ela tem um gasto. Pode ser um investimento, pode ser um custo, pode ser uma perda, tá? Ou pode ser até uma despesa direto. Então, eu posso ter um gasto em investimento, como aquisição de uma máquina, aquisição de matéria-prima para estoque. Que esse gasto, ele pode virar despesa direto, para obtenção de receita, ou pode ser custo, que o custo vai virar despesa, ó. Investimento pode ir direto para despesa, ou investimento, custo e despesa. Normal vira custo, e que se a perda for anormal, vai ser despesa. Independente disso, todo mundo no final vai virar despesa, que impacta aqui o resultado da empresa. Por fim, desperdícios são fatores de produção como matérias-primas ou insumos utilizados de forma ineficiente. Eles não agregam valor para o produto da organização, quando a empresa tem aí esse desperdício. Então, foca aqui no ineficiente, para você ter aí essa tá? E aí só cuidado, pessoal, porque perda está ligada aí a um serviço ou bem consumido de modo anormal ou inesperado, não intencional. Por outro lado, o desperdício não, ele está ligado à utilização de forma ineficiente. Quando a empresa, por exemplo, utiliza a matéria-prima e deveria utilizar produzir 5 unidades, mas produziu só uma, ela produziu de forma ineficiente por algum motivo. Só cuidado com a diferença de desperdício e perda. E qual a melhor definição de desperdícios? Aí, nós estudamos, tá? Que é a ineficiência. Ou seja,
valor dos insumos utilizados de forma não eficiente. Utilizados de forma anormal e involuntária é perda. Descartados no processo produtivo não é desperdício. Valor dos insumos adquiridos, mas ainda não utilizados, isso é investimento. E valor dos insumos descartados no processo produtivo e nos demais processos de produção não tem nada a ver com desperdício. Confirmamos assim o gabarito letra A de aluno aprovado. Fechado? Combinado. Terminamos aqui.